rodada Fox ela vai analisar esses lances e outros lances polêmicos dessa sexta rodada do Brasileirão. Teve polêmica ontem também no Nilton Santos, hein? Gatito Fernandes chutou a cabine do VAR. Vem gancho pro goleiro do Botafogo aí, hein? Vamos aguardar. Mas, gente, o Flamengo com essa vitória sobre o Santos, 1-0, gol do Gabigol, que saiu lesionado, como eu disse. O Flamengo também sobe e sobe muito na tabela, hein? Vai lá para a 9ª colocação com 8 pontos. Já está a 1 ponto do G4, Quesada. E aí tem um monte de time que está à frente dele e muitos estão abaixo. E muita gente vai falar, tá vendo? Olha no Flamengo, tá. Mas o Flamengo tem potencial para fazer melhor. Eu fiz até um levantamento rápido aí. O líder tem 15 pontos, certo, Eugênio e Luciano? E o Flamengo está com 8. Tá, diferença então, me ajudem aí, de 7 pontos, né? Não fugir da escola, não. Na sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, do ano passado, o Flamengo tinha 10 pontos, estou vendo aqui nos meus alfarrábios, e o Palmeiras 16. E naquela época eu lembro que a gente dizia o seguinte, eu dizia, ninguém segura esse Palmeiras aí, o Palmeiras vai ser campeão e tal, né? E o Flamengo numa outra situação, com outro treinador, ainda sem Jesus, sem os 4 reforços que vieram após a parada da Copa América, fez uma reviravolta, uma revolução dentro da Gávea e conseguiu ser campeão. Então, hoje o Flamengo tem uma pontuação idêntica à do ano passado. Só que não tinha toda essa esperança, esse potencial, essa perspectiva que eu vejo nesse Flamengo, né? Então, é bom a gente salientar isso. Hoje foi um jogo muito interessante. O Eugênio falou aí de contragolpe, saiu num contragolpe, não é? O Felipe Jonathan deu moleza, tal, já quase no finalzinho do primeiro tempo. O Gabigol, muito esperto, roubou a bola, iniciou o contragolpe com o Michael e depois recebeu a bola para fazer o placar de 1-0. Antes disso, foram 2 gols, a gente vai analisar já já. No frame, né? A torcida do Santos ficou brava, é verdade. Isso, de alguma forma, abateu o time do Santos, porque você sabe que está enfrentando um Flamengo que tem muitos valores, tem muito potencial, que não se encontrou ainda, mas conseguir fazer 2-0 e os 2 gols anulados pelo VAR, isso, obviamente, que mexe com o psicológico dos jogadores. Mas eu estou com você, ouvi o Gênio também comentar aí, os 2 lances, né, foram no frame, com a tecnologia, com o software, mas realmente tinham que ser marcados, né, o impedimento nos lances aí. Então não tem o que discutir, a torcida do Santos ficou brava, mas o que é justo é justo. A única coisa, o único senão, é que o jogo para muito, né, gente? Não dá para ficar parado 3 minutos e pouco, 4 minutos. Isso daí você picota o jogo, atrapalha o jogo, e um jogo que poderia ter sido até melhor do que ele foi, atrapalhado pela demora do VAR. Não pelo VAR, porque o VAR é importante, mas a demora dele. Está muito lento esse processo. Os caras precisam fazer alguma coisa diferente, porque desse jeito não dá. Futebol não pode parar, não é futebol americano. É futebol, tem que ter agilidade também na decisão do soccer, do nosso futebol, né? Para não virar futebol americano. Infelizmente, isso é algo que parece que a gente não vai consertar. E aquilo que eu tinha dito, só para fechar, que o VAR ia comandar o futebol mais do que o juiz de campo, infelizmente isso está acontecendo, porque a falta de segurança para os caras decidirem dentro de campo é um negócio realmente absurdo, Calheiros. Não, Quesada, você tem toda a razão. No primeiro lance, no primeiro gol anulado do Santos, foram quase 4 minutos. E numa boa, gente, numa boa. Muito. Ali é fato. Ou estava ou não estava impedido. Analisa, coloca ali todos os recursos que se tem, né, para analisar os lances e define se é ou não é. Nada justifica realmente. O VAR é fundamental? É fundamental. Agora, temos que aperfeiçoar aqui no Brasil a forma, né, de executar essa tecnologia, que ainda está devendo. Eugênio, a gente vai voltar a falar do Flamengo, desse Flamengo do Domenic Torrent, né, que desde que chegou, pela primeira vez teve a semana cheia, né, para preparar a equipe. Isso também, consequentemente, apesar da vitória, levanta alguns questionamentos. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Antes, Eugênio, eu quero saber a sua opinião sobre o Santos. É motivo para o torcedor do Santos se preocupar? Né? Já são 2 derrotas consecutivas, depois que o Santos começava a ameaçar, né, uma arrancada aí com o Cuca, e estava crescendo. Né? Eu, pelo menos, enxergo o crescimento, apesar das derrotas desse Santos com o Cuca. Mas eu quero saber se tem motivo para o torcedor ficar com o pé atrás. 2-1 Palmeiras,
na rodada passada e agora 1-0 Flamengo em plena Vila Belmiro, Eugênio. Eu te devolvo uma pergunta. O que você quer dizer com se preocupar? Não se preocupar se esse time vai conseguir engrenar, se esse time vai conseguir, por exemplo, uma recuperação nas próximas rodadas. Já digo aqui, ó, na próxima rodada o Santos recebe o Vasco, que vem mordido também, perdeu o clássico para o Fluminense. E nesse momento vem jogando um futebol interessante o Vasco. Tecnicamente hoje não deixa nada a desejar ao Santos. Então eu quero saber se assim, o torcedor já pode esperar uma recuperação e se esse é o caminho. Você enxerga esse caminho no trabalho do Cuca? Eu acho que tem que ser o caminho. É o caminho possível a essa altura. O Santos é um clube que vive um momento muito difícil. O Cuca chegou ali para tentar apagar o incêndio e trazer um pouco de calma, de tranquilidade para o ambiente, fazer com que os jogadores entendessem a dificuldade do Santos. Vamos lembrar, ele chegou em meio a uma grave crise, não foi só a saída do Gesualdo, insatisfação dos jogadores com a diretoria, e ele chegou lá para tentar reverter isso daí. Não é fácil, o Santos, por enquanto, não pode contratar. Está todo mundo ali buscando um reforço aqui, outro reforço ali, está chegando jogador. O Santos não pode levar ninguém. O Santos está tendo que trazer jogadores que estavam encostados. O Santos está trazendo de volta o Copete. Lembra do Copete? O Copete estava jogando lá, time B, não estava nem treinando. Vai trazer o Copete. O Everson pediu para sair, né, perdendo a justiça. O Cuca, vem aqui, fica aqui com a gente. Estamos precisando de gente aqui. Então é muito difícil trabalhar nessa situação. Ainda assim, o Santos tem jogadores únicos no Campeonato Brasileiro, que muitos clubes gostariam muito de ter. Como é o caso do Marinho, como é o caso do Soteldo. Soteldo caiu de produção, é verdade. Nos últimos jogos não tem sido aquele jogador que nós conhecemos. Mas o Marinho vem conseguindo ainda fazer muita fumaça por aquele lado. No 1 contra 1, no chute de fora da área, na velocidade, na agressividade. Ele é um jogador diferente no campeonato. O Santos tem duas peças que a maioria dos times não tem no Campeonato Brasileiro. Então, é você conseguir fazer uma equipe mais coesa. Hoje o Santos falhou muito defensivamente, deu muitos espaços para o Flamengo, assim sofreu o gol de contra-ataque, que poderia ter sofrido outros. O Flamengo no segundo tempo teve oportunidades, mas é um time, o Santos, que tem potencial ofensivo, que consegue construir. O Santos também teve, o jogo foi muito bom hoje, porque os dois times atacaram e criaram situações de gol. O goleiro do Flamengo, Diego Alves, que até saiu machucado no chute do Raniel, trabalhou bem, teve dificuldades. Depois o César entrou no lugar dele e também fez defesa, porque o Santos martelou até o último minuto em busca do empate contra um time do poste do Flamengo. Ok, o Flamengo não vive seu melhor momento, mas o elenco do Flamengo, as opções que o Domenech Torrent tem em relação às do Cuca, são muito mais interessantes. Ele olha para o banco, ele tira de lá jogadores que podem ajudar a mudar o jogo. Então, eu vejo assim, é um campeonato difícil porque é muito nivelado, mas o Santos, se conseguir manter essa tranquilidade, não tiver muitos sobressaltos, ele vai fazer um campeonato de meio de tabela, não vai brigar por título, tá? Mas por isso eu te perguntei, qual é a preocupação? É rebaixamento? Acho que não. Acho que rebaixamento não. Mas também não vejo o Santos, em virtude dessas dificuldades todas que ele atravessa, brigando na parte de cima da tabela. Aquelas duas vitórias, as duas vitórias na terceira e na quarta rodada, né? Quando nós chegamos aqui a elogiar o crescimento do Santos, chegamos a destacar, né? O Santos bateu. Mas evoluiu muito o time. Exatamente, é isso que eu estou me referindo. Quando faz 3-1. Se você comparar com o Campeonato Paulista, é um time muito melhor. Muita coisa. Quando faz 3-1 no Atlético Paranaense, e na quarta rodada já emplaca mais uma vitória, né? O Santos depois vai lá na Ilha do Retiro, vence o Sport por 1-0. E aí vem o clássico Palmeiras e agora mais uma derrota, né? Emendou 2 vitórias, agora sofre 2 derrotas consecutivas na competição. Quer dizer, é um Santos ainda que a gente fica sem conseguir fazer uma leitura definitiva. Mas eu concordo e destaquei aqui. É um Santos que está em crescimento, sim. No trabalho comparado ao do Gesualdo, o Cuca já deu outra cara nesse time de Santos. E apostando, investindo muito na garotada. Velocidade, enfim, isso é importante. Fala aí, Eugênio. Mas assim, a gente tem que entender que vai ser assim. Para o Santos e para quase todos os times. Vai ser muito difícil você imaginar uma equipe que, como o Flamengo fez ano passado, fique aí 20, 28 rodadas ganhando quase todas as partidas, empatando uma ou outra.
né, uma invencibilidade enorme, vai perder, porque está muito nivelado. E mais, esse campeonato é ultra desgastante pelo calendário apertado. Então, a gente está vendo times que estão extenuados fisicamente, e isso vai fazer com que os times oscilem ainda mais. Então, eles vão ganhar uma, perdem duas, ganham duas, empata outra. Vai ser assim. A questão que a gente precisa observar não é o retrato de uma semana, de 2 semanas, porque em 2 semanas você tem 4 jogos. Olha só, se você pegar antigamente, né, teoricamente, com jogos aos finais de semana, você tem 4 jogos em um mês. Então, você encurtou pela metade isso. E é muito difícil você tirar um retrato por 2 semanas de trabalho, porque às vezes tem um jogador importante que se machucou, ficou fora de 4 jogos. Esse jogador volta, muda a cara do time, né? 1 ou 2 jogadores, o outro que foi servir a uma seleção, não sei, isso vai acontecer em algum momento ali na frente. Então, vamos entender que o retrato que a gente vai tirar, e ainda é muito cedo para tirar conclusões definitivas sobre qualquer time no campeonato, o retrato que a gente vai ter vai ser lá para o final do primeiro turno. Quando a gente observar quem acumulou mais pontos, quem não conseguiu sair muito lá de trás, é claro. Tem os times que você olha, como é o Sport. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em 1 mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.